Pessoal, nós vamos começar aí mais um bate-papo aí na questão da literatura, da nossa aula de literatura. Hoje nós vamos conversar sobre dois estilos textuais, tá? A parlenda e a poesia. Tão interessante, duas propostas, né? Dois textos textuais que podem enriquecer o trabalho em sala de aula, enriquecer a proposta pedagógica, o plano de aula do professor. Isso é muito bom. Bom, o que é parlenda? Parlendas são formas literárias tradicionais, tá? Eu tô com o material aqui do ladinho, né? Para poder não me perder aqui, senão eu fico contando aqui um monte de história e não vou no assunto aí. Então, o que é parlenda? Ela é recitada, né, de maneira oral, elas podem ser utilizadas em sala de aula, elas são textos que a maioria delas não tem aqui, não tem um autor. Por quê? Porque parlenda é um texto que foi escrito, tá? Não é um autor, tá? A maioria das parlendas, elas nasceram em brincadeiras, em grupos que há muitos anos atrás ficavam reunidos escrevendo, contando causos, tá? Então surgiam aí as brincadeiras. Como que eu posso utilizar a parlenda em sala de aula? Eu posso trabalhar com a questão da música, criar, né, uma música, um som, um ritmo. Então eu posso dar várias parlendas diferentes para os grupos, para os estudantes e pedir que eles transformem aquela parlenda em uma música. Eu vou ler aqui uma parlenda para vocês, que vocês têm lá no material de vocês, que é 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, 5, 6, bolo inglês, 7, 8, comer biscoito, 9, 10, comer pastéis, tá? Então, como que eu posso trabalhar essa parlenda? Eu posso trabalhar ela com música, com ritmo, com bater, fazer batição, 1, 2, 3. Para quem vai trabalhar com os pequenos, pode trabalhar a questão do número. Tem várias questões que você pode estar trabalhando aí nesse texto. Teatro, mudar a parlenda, escrever a parlenda de maneira diferente, tá? Escrever a parlenda de maneira diferente. Tem uma outra aqui, adoletar, le petit, petit petar, le café com chocolate, adoletar, puxa o rabo do tatu, quem caiu foi tu. As crianças brincam, né? Essa de bater na mão, eu até sabia bem direitinho, né? Eu sei que elas fazem lá uma questão de bater aqui com as mãos. Também, tem uma outra aqui. Deixa eu achar uma outra interessante aqui. Balança caixão, balança você, dá um tapa nas costas e vai se esconder. Quer dizer, que dá para brincar até de esconde-esconde, com os pequenos. Né? Às vezes a gente fala assim, brincadeira é só com os pequenos, mas os maiores também gostam. Eles só têm tamanho, né? Os adolescentes, às vezes, eles só têm tamanho, então eles podem aí brincar com outras questões aqui, né? Sem problema. Tem tantas outras parlendas aqui. Bom, eu posso trabalhar com o teatro, eu posso trabalhar com a representação, com a mímica, a questão do texto, da criação, do desenho,
fazer o varal de parlendas. Eles podem pesquisar, verificar se os mais velhos conhecem alguma parlenda. Tá? Vamos ver se eu tenho mais alguma aqui. Tá? Se os mais velhos conhecem. Batalhão, lhão, lhão. Quem não entra é um bobão. Abacaxi, xixi. Quem não sai é um saci. Você pode trabalhar aqui a questão do folclore brasileiro. Existem algumas críticas em cima do folclore brasileiro, principalmente algumas religiões, mas nós estamos dentro da escola, né? Cabe aqui à escola, né, administrar e verificar algumas questões aí do folclore brasileiro, que às vezes é criticado aí os pais, né, implicam aí com essa questão. Eu adoro essa. Batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Menininha quando dorme põe a mão no coração. Essa coisa do esparrama também existe aí, né? Que dizem que não é esparrama, né? Mas que eu achei é esparrama mesmo. A cabra cega, deu vens, do moinho que trazes, pão e vinho, dá um pouquinho, não. E assim nós temos aí uma infinidade de parlendas. Eu posso lançar juntamente aos estudantes o quê? Uma coletânea de parlendas também, fazer um livrinho, né? Você não vai editar em editora, mas um livrinho que você faz na escola, tá? Divulgar as parlendas, fazer lá um momento de troca de parlendas, uma roda de conversa. Tá? Eu acho que a roda de conversa, ela ajuda muito a troca. Eu faço muito com poesias, por exemplo. A roda de conversa, cada um vai lendo uma poesia. Às vezes você pode até usar o celular. Os estudantes vão pesquisando lá no celular e vão lendo poesias. Então a parlenda é uma proposta interessante, ela deve ser discutida, pesquisada, os estudantes, independente da faixa etária. Eu já trabalhei desde da educação infantil e trabalho até pós-graduação, independente da faixa etária, você pode usar o texto de parlenda. Com crianças pequenas, principalmente para você trabalhar aqui o processo. Deixa eu me arrumar um pouquinho aqui. O processo da fala, da linguagem, da leitura, da escrita, tá? E tem muitas que viraram musiquinha, Viraram musiquinha. Olha essa que legal. Corre, ratinho, que o gato tem fome. Corre, ratinho, que o gato te come. Tem algumas que são meio assim, né? Macabras, né? Mas aí você pode até discutir isso com a criança, né? Com o estudante. Vamos ver aqui. Era uma bruxa, à meia-noite, em um castelo mal assombrado, com uma faca na mão, passando manteiga no pão. Passando manteiga no pão? E daí aqui tem de bruxa, tem uma série aqui, ó, a galinha gorda. Gorda é ela, vamos comê-la, vamos a ela. Você ainda pode trabalhar a questão do bullying, tá? Você pode usar uma parlenda para contextualizar algum problema na sala de aula, de relacionamento, de questões de bullying. Trabalhar o texto, a palavra, contextualizar, né? Trazer essa parlenda para a realidade, tá? Aí tem aqui, né? Essa eu brincava muito quando eu era criança. Eu adorava quando as minhas irmãs mais velhas, né? E nós íamos brincar. Hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo é de ouro, bate no touro, o touro é valente. Bate na gente, a gente é fraco, cai no buraco, o buraco é fundo,
acabou-se o mundo. Aí tinha uma brincadeira lá que você tinha que cair no chão. Quem demorava para cair perdia. Daí você pode fazer aqui de várias maneiras, né, as brincadeiras. Tá? Então nós temos aí uma infinidade. Tem aquela do rato roeu a roupa do rei, né? O rei mandou me chamar, a parlenda do tempo, tá? Então nós temos aí uma série de parlendas que vocês podem estar trabalhando aí com os estudantes, tá? Então pensem na questão da parlenda, tá? Acho que ela é uma boa possibilidade, ele é um excelente texto, né? São textos curtos, principalmente para o estudante que ainda não incorporou ser o leitor. Então você começar, né, com parlendas, começar com poesias, com textos curtos, com contos, né, com textos curtos aí. Não vou entrar no conto aqui, senão nós vamos fazer uma confusão. Pessoal, sobre parlenda era isso, tá? E tem, se vocês pesquisarem, tem muitas propostas, tá? Muitos blogs de professores, de revistas, trazendo planos de aula e sequências didáticas aí de como que eu posso trabalhar a parlenda, independente da faixa etária, se eu vou estar trabalhando com a educação infantil, pré-escola, ensino fundamental 1, 2, tá? Ou se eu vou trabalhar aqui com o ensino médio, ok? Pessoal, vamos então aqui para... Deixa eu pensar, agora poesia. Vamos conversar um pouco sobre poesia. O que é poesia? Eu não sei se alguém sabe aqui, mas eu tenho, né? Eu tenho uma página de poesia no Facebook. Eu escrevo poesias, mas isso é uma coisa assim muito minha, né? Meio tímida. Não me sinto assim tão à vontade de escrever e publicar. Daí de tanto pegarem no meu pé e tal, eu acabei colocando então no Facebook. Professora, edita um livro. Mas hoje, né, as pessoas elas estão muito mais em redes sociais, tá? Então estão lá minhas poesias, fiquem à vontade, quem quiser. Eu não sei nem que estilo né? Não consigo, até hoje eu não consegui me identificar. Mas o que é poesia? Né? A poesia, ela se origina, né? Ela se origina do texto poesis, né? Grego, tá? Que é uma ação de fazer algo. O poema, né? Ele se origina do que? Da palavra poema. Poema, tá? Significa o que faz. Então, a poesia é uma ação. Ela é um gênero textual, tá? Norteador aqui, provocador de sentimentos, de emoções. A poesia, ela vai, né, concretizar uma emoção. Muitos poetas só conseguem escrever a poesia quando eles não estão bem emocionalmente. Tá? Eu já escrevi poesia sim, quando eu estava triste, quando eu estava feliz, quando eu estava eufórica, tá? Porque a poesia, ela nasce de dentro, né? Ela nasce de dentro, tá? Então, alguma coisa que você viu no externo, que você conviveu no externo, e que ele te toca aqui dentro, né? E daí você expressa aquele sentimento, tá? Bom, a verificação, o estudo das palavras, tá? O que é o verso? O verso é cada linha do poema, tá? Então, o verso, ele é cada linha do poema.
Então, dependendo de quantas linhas, né? Você tem professor que às vezes trabalha assim com o estudante. Quantos versos tem uma poesia? Conta-se as linhas, tá? Conta-se as linhas. Então, aqui tem um verso, tá? Do Nilton Nascimento. Quem é esse viajante? Quem é esse menestrel? Quem espalha esperança e transforma sal em mel, tá? Então, ele tem aqui 4 versos. Por quê? Ele tem 4 linhas. Ele tem 4 linhas, tá? Pessoal, uma outra questão, tá? Nós temos que pensar aqui que cada poesia tem uma quantidade de versos. Então, monossílabo, tá? O que é o monossílabo? Só tem um verso de sílabo, trissílabo, tá? Daí você vai aqui, hexílabos, aí dependendo, tá? Dependendo da quantidade de versos que tem aquela poesia chamada de monossílaba, né? Ou de sílaba ou trissílaba, tá? Então vai depender aqui. É interessante também você trabalhar a poesia com os estudantes e também a estrutura da poesia, né? O que é a poesia? O que é um verso? Trabalhar um pouco da história da poesia. Eu vou trabalhar, por exemplo, poesias de Cecília Meirelles. Vou trabalhar a história dela. Quem é ela? Tá? Eu desenvolvi um projeto de Cecília Meirelles faz muito tempo e eu me apaixonei por ela, tá? Me apaixonei. Era uma poetisa assim que sinceridade, eu não dava muita importância para ela. Daí eu fui conhecer a vida dela, fui fazer um trabalho com estudantes com deficiência, tá? E foi muito interessante trabalhar Cecília Meirelles, né? Eu acho que nós, naquele projeto, não estava só eu, nós conseguimos, né, trazer Cecília Meirelles de uma maneira muito bem materializada, viva, né, nessa questão. Pessoal, um exemplo de poesias com 2 estrofes. Terra é sem vida e nada. Vive mais que o coração, envolve-te a terra fria. É a minha saudade, não. Tenho saudade de te ver-te, mas não sei como acertar. Passeias onde não ando, andas sem eu te encontrar. Fernando Pessoa. Eu sou fã dele, né? Então, eu vou ler novamente, tá? Terra é sem vida e nada. Vive mais que o coração, e envolve-te a terra fria e a minha saudade não. Tenho saudades de ver-te, mas não sei como acertar. Passeias onde não ando, andas sem eu te encontrar. Magnífico, né? Pessoal, né? Então, o que é o ritmo? O ritmo é uma sequência de palavras. Então, o poeta, quando ele escreve uma poesia, ele precisa ler aquela poesia até em voz alta, para verificar o quê? Se aquela poesia vai dar um ritmo. Ela tem que ter um ritmo. Então é uma sequência aqui de sons, de frases, de versos, tá? Que contribui aqui com o jogo de sílabas, de tônicas. Por isso que às vezes o poeta ele repete algumas palavras. Tá? Por que ele repete algumas palavras? Para dar realmente esse tom, esse ritmo. Senão você coloca palavras que não combinam, que não tem esse jogo. Tá? Então a classificação aqui, toante, é a repetição de sons vocálicos, né? Sons vocálicos. O que é isso? É o toante.
você repete. Né? Se nós voltarmos ali para a poesia de Fernando Pessoa, ele repetiu, vamos ver, tenho terra sem vida em nada, vive mais que o coração, envolve-te a terra fria e a minha saudade não. Ele repetiu terra, né, saudade, tá? Então ele fez ali algumas repetições. A literante, a repetição de consoantes, tá? A literante aqui é repetição de consoantes. Aguda são oxítonas. Estrúxula são paroxítonas. Aí nós temos aqui as ricas, né? São rimas de palavras raras. Palavras que pouco se usa, né? Pouco se usa aqui palavras raras. As pobres são rimas de palavras comuns. Pessoal, conseguiram colocar aqui, né, as ricas e as pobres. Então, eu vou ter aqui a toante, a literante, a consoante, a esdrúxula, as ricas e as pobres, tá? A classificação aqui de rima, né? Então, existe aqui a classificação a B, B, né? Que você vai lá na frente e você classifica de acordo com a rima, que é um código que você pode utilizar qualquer um, tá? Não tenho medo de bamba, na roda de samba, eu sou bacharel, né? Então, ele repetiu aqui o toante e o aliterante, tá? Então, você faz lá uma classificação, você pode fazer ali um exercício para os estudantes, então, entenderem cada uma delas ali, como eu já falei anteriormente. É interessante você trabalhar aqui a estrutura, né? A estrutura aqui da poesia. Pessoal, o que é poesia, né? Repetindo aí, o que é a poesia? Ela está em toda parte, nas canções de ninar, nas cantigas de rodas, nas propagandas, nas letras, na música, né? E eu lamento que hoje pouco se trabalha com a poesia, né? Eu acho que os meios, as redes sociais, os meios de comunicação, as escolas, né, devem acordar para a poesia novamente aqui. Poesia encontra seu núcleo do poema no trabalho, né? Nós precisamos trabalhar a poesia. O que é a poesia? É o subjetivo e o poema é o concreto. Que nós temos que entender a diferença que existe. Tá? O que é o verso? Vamos voltar lá. O verso é cada linha da poesia, ok? O que é a poesia? O subjetivo, é o abstrato. O que é o poema? É o concreto. É ela em si, é a materialização dessa poesia, é o poema. Então, o que é o poema? É o gênero textual que se constrói, não apenas com ideias e sentimentos, mas também por meio de verso e seus recursos musicais, seu ritmo. Poesia e poema se separam? Ao meu olhar, não. Né? Eles trabalham juntos. O poema e a poesia se transformam numa coisa só. Tá? Pode ser que tenha autores que pensem diferente, eu não conheço. Tá? Eu não conheço, mas... né, às vezes tem. Tudo é questionável. Alguém pode estar ouvindo essa aula e estar dizendo, não, professora, a senhora está equivocada, tá? Mas até onde eu estudei, até onde eu pesquisei, é isso. Agora, se eu estiver equivocada, por favor, né, me ajudem. Eu estou também em processo de construção e de pesquisa permanente,
Eu não tenho certeza. Nós não temos, né? Porque daqui a pouco alguém vai dizer, olha, poesia não é nada disso, esquece. Mas no momento é isso. Eu vou ler agora uma poesia de Carlos de Andrade. Gastei 1 hora pensando o verso, que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo, ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Então, o que eu falei anteriormente. Tudo nasce de dentro para fora. Claro que você tem os estímulos externos, você vai fazendo aí um acúmulo de experiência. Cada um de nós aqui é um livro, né? Cada um de nós aqui é um livro. Então, nós vamos fazendo aqui a nossa experiência, vivendo aqui a nossa experiência, tá? Então, nós temos que pensar nisso, né? Eu vou ler novamente essa poesia porque ela traz, né? Eu acho que essa poesia de Carlos de Andrade, ela traz exatamente como que a poesia é construída pelo poeta. Gastei 1 hora pensando um verso, que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Tá? Pessoal, vamos conversar um pouco sobre outras características da poesia. O eu lírico, o eu poético. É a voz que fala, né? É a voz que fala no poema. Nem sempre corresponde a do autor, porque é uma coisa que é muito subjetiva. Tem uma poesia aqui de Fernando Pessoa, que diz, né, que vai nos explicar essa questão aqui do eu lírico. Do eu lírico. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E isso é uma verdade. Uma vez eu postei uma poesia no Facebook e era muito triste. E eu não estava triste. Pessoal, isso criou uma polêmica tão grande. Eu recebi tantas mensagens. Edi, o que você tem? Eu falei, não, eu me inspirei, eu não, né? Talvez eu até estava com alguma tristeza em algum lugar, mas não era. Eu não estava retratando o meu momento. Então o poeta às vezes engana, né? Ele engana ele mesmo. Nós temos que entender que o quê? Que o ser humano, ele é contraditório. Ele se contradiz em si mesmo. Tá? Ele se contradiz em si mesmo. Mas olha, eu não lembro que poesia, acho que era uma poesia do trem. Do trem. Eu não tenho aqui para ler para vocês, eu não vou lembrar. Mas era uma coisa muito assim de despedida. Que ela ficou na estação do trem. Então foi uma coisa assim muito triste. E eu não estava triste naquele momento, tá? Então, o poeta, olha o que Fernando Pessoa nos traz. Muito interessante. Eu acho que Fernando Pessoa também é outro marco, outra sumidade. São memórias vivas entre nós. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Tá? Aqui mais um do Manuel Bandeira, do lirismo, dos versos, né? Fui sempre um homem alegre, mas depois que tu partistes, perdi de toda alegria, fiquei triste, triste, triste. Tá? Então aqui uma outra questão aqui, né, desse poeta também, Manuel Bandeira, né? Fui sempre um homem alegre, mas depois que tu partistes, perdi de toda alegria, fiquei triste,
triste, triste. Então, o que o verso, o que é o verso? Retomando lá o verso. Ele corresponde a cada linha do poema, tá? O que é uma estrofe, uma estância? É um agrupamento de versos. Então, uma poesia pode ter duas estrofes, né? 3, 4, depende, tá? Então, nós temos lá na poesia o verso, que pode ser 1, 2, 3, 4, a estrofe, né? O verso é o quê? A linha. A estrofe é o quê? É o agrupamento. Geralmente o poeta ele separa, né? Tem um grupinho aqui de frases, ele dá separa, tem outro grupinho aqui de frases. O que é o ritmo? Vamos rever ali a estrutura da poesia. Tá? O que é o ritmo? Ele resulta do que? De regular sucessões de sílabas. Tá? Devem repetir com intervalos. Tá? Cadenciar aqui verso. Então é o ritmo. Observe aqui, eu vou ler aqui o ritmo de Cassimiro de Abreu. Tá? Quem dera que sintas as dores de amores que loucos senti. Quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi. Então ele criou um ritmo ali, ó. Quem dera, o dé, que sintas, o sim, as dores, o do, de amores, o mo, que louco, louco, senti, o ti. Quem dera, o dé, que sintas, o sim, não negues, o né, não mintas, o mim, eu vi. Então, isso é um outro exercício interessante que você pode passar para o teu estudante. Ele vê lá quantos versos tem, ok? Então, o verso, a estrofe, o ritmo. Tá? Eu até vou ler agora novamente esse poema, né, de Cassimiro de Abreu, essa poesia, né? Essa poesia. Quem dera que sintas as dores de amores, que louco senti. Quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi. Tá? Então, muito interessante aqui essa poesia aqui de Cassimiro de Abreu, mostrando, né, aonde você vai achar aqui o ritmo. Então, são sílabas, tá? Então, é um jogo de palavras. O poeta, ele precisa ter essa habilidade. Eu sempre falo que o poeta, tá? Eu já eu recebi uma análise das minhas poesias de um escritor, que ele falou que eu sei jogar as palavras. Eu não sei, né? Às vezes eu acho que algumas eu joguei bem, outras não penso que eu tenho isso, então você tem que saber jogar aqui as palavras. Pessoal, um poema do Manuel Bandeira, Trem de Ferro. Então, olha só o ritmo desse poema dele aqui. Café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isso? Maniquista, agora sim. Café com pão, agora sim. Voa fumaça, corre, cerca. Aí, seu foguista. Então, também aqui tem ritmos aqui. Nós temos ritmos aqui. Bem interessante. O que é uma rima dentro da poesia? O que é uma rima dentro da poesia? Vamos ver aqui. São coincidências sonoras. Então, eu tenho o ritmo e eu tenho a rima, que podem ocorrer em qualquer lugar dos versos. Então, são o quê? Coincidências. São rimas dentro dos versos. Chamadas de quê? De internas, e as rimas das últimas palavras do verso são chamadas de finais. Então, eu posso ter rimas, tá? Eu posso ter rimas aqui,
Pessoal, deu um probleminha aqui no meu vídeo, mas eu vou continuar e vou encerrar aqui, tá? Deu alguma falha aqui, mas eu já vou encerrando aqui as poesias que nós vamos trabalhar. Opa, deu certo. Desculpa aí, eu vou voltar, tá? Não sei o que eu fiz. É alguma coisa que eu aperto. Eu trabalho com 2 computadores, tá? Então não achem ruim aí. Então, ó, é alguma coisa que eu faço aqui, não sei, que eu aperto. Não sei o que é. Bom, vamos ver aqui se ele vai melhorar de novo. Vamos aguardar aqui, que ele melhore aqui. Mas, na realidade, eu já estava fechando aqui a aula, né? Eu já estava fechando a aula. Então, na próxima aula, nós vamos continuar aqui a questão dos autores. Nós vamos voltar a discutir a questão da poesia. Eu vou repetir aí o que eu estava falando, tá? Nós vamos aí voltar, né, a discutir a questão da poesia, trabalhar alguns autores, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Cora Carolina, Cecília Meirelles, Manuel Bandeira. Então, nós teremos aí mais um encontro, tá? Onde eu falarei, né, eu vou bater um papo com vocês aí sobre a questão aí da poesia, tá, pessoal? A questão da poesia, né? E trabalhar alguns poetas, porque são muitos, né? É uma infinidade de poetas, nós não temos condições aí de trabalhar todos. Se alguém quiser mandar para mim alguma sugestão e dizer, olha, professora, eu gostaria de trabalhar tal e tal poeta, eu vou trabalhar poetas brasileiros, tá? Poetas brasileiros. Não vou entrar, né, na próxima aula em poetas estrangeiros. Talvez, se der um tempinho, né, mostrar alguns poetas estrangeiros, tá? Mas eu vou trabalhar mais os da casa, né, da nossa pátria aí, pátria, Brasil, tá? Então, como que eu posso estar trabalhando a questão da poesia em sala de aula? Primeira coisa, trabalhar a estrutura da poesia. O estudante entender a estrutura da poesia. E eu posso trabalhar na prática, né? Trazer várias poesias com eles, discutir a vida daquele poeta, a questão da rima, do verso, do ritmo, tá? Discutir como que o jogo de palavras, fazer análise da poesia, se é uma poesia crítica, se é uma poesia que retrata a questão histórica, se é uma poesia que traz aqui a questão aqui de alguma questão social, né? Se ela traz um pouco de terrorismo, da situação real, eu posso estar contextualizando essa poesia, tá? Então, contextualizar essa poesia aqui é fundamental, né? Trazer essa poesia para a realidade, trabalhar com teatro, trabalhar com a questão de recitar poesias, né? Às vezes você vê tantos jovens tímidos, com vergonha de falar, de se expressar, porque é aquele mundo cibernético, só vive ali, não olha para o outro, não se expressa. Fazer um recital, fazer varal de poesia, fazer concurso de poesia, tá? Brincar com as palavras, brincar aqui, né? Você brincar com os versos, brincar aqui com as palavras, se divertir, fazer um jogo. Tem jogos, né? Você pode fazer jogos, quebra-cabeça, trabalhar, né? Trabalhar a questão de pinturas,
retratar a vida daquele poeta, trabalhar com histórias. Você pode pegar, por exemplo, uma poesia e transformar numa história em quadrinhos, né? Então, tantas outras coisas. Pessoal, foi muito bom estar com vocês novamente, é um prazer estar batendo esse papo, tá? Vida que segue. Acho que a poesia, ela pode nos dar aqui o deleite da leitura, tá? Como nunca se cansou o nosso querido Rubem Alves, o deleite à leitura. Então, possamos ler poesias também para os nossos familiares aqui, né? Curtir a poesia. Foi um prazer estar com vocês, tá? Não me canso de estar aqui falando sobre esses estilos textuais. Então, hoje nós conversamos sobre parlenda e sobre poesia. Poesia temos muito mais aí pela frente. Um abraço, tá? Em cada um de vocês.